canal Forjados pela Palavra. Meu nome é Gideon Gomes e esse é o canal Forjados pela Palavra. Hoje eu quero falar com os irmãos. Antes de tudo, convidar você a assistir o vídeo até o final. E nós vamos falar hoje sobre a autoridade de Jesus. Amém? Sobre a autoridade de Jesus, sobre demônios e doenças. Amém, irmãos? Então, eu vou fazer uma breve leitura, assista até o final. Se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer. E que Deus abençoe a vida de todos vocês que estão seguindo aqui. Amém? Então vamos lá, irmãos. A leitura do texto está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 14 até o 17. Amém? Eu vou fazer a leitura aqui e depois a gente vai entrar em uma meditação. Então, entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste na cama, com febre, e tomando pela mão, a febre a deixou. E ela se levantou e começou a servi-lo. E ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e os curou a todos eles. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Amém? Então, irmãos, esse episódio é um episódio que mostra a autoridade de Jesus. E tem outro texto no Evangelho de Mateus, tem outro evangelho que eu não me recordo bem. A palavra fala de Deus, ela fala que o povo se admirava com Jesus, porque Jesus ele falava com autoridade. E Jesus não falava como os fariseus, mas Jesus falava e ensinava com autoridade. Então, irmãos, em que consistia a autoridade de Cristo sobre os demônios, sobre as doenças e sobre as enfermidades? E todos os males que Jesus veio trazer a cura. A autoridade de Jesus consistimos de que Jesus ele vivia o que ele pregava, ele vivia o que ele ensinava e ele estava 100% em obediência ao Espírito de Deus. Porque Jesus, desde que ele nasceu até o momento da sua morte, ele foi totalmente submisso ao Espírito Santo e à vontade do Pai. Então, irmãos, Jesus Cristo ele era submisso. Então nós, para que a gente venha ter autoridade no mundo espiritual, a gente precisa ser obediente ao que Deus nos ordena, às coisas em que Deus nos orienta no nosso dia a dia. Amém, irmãos? Então não existe como você ter uma vida, você ser usado por Deus, você ter autoridade parecida com a de Jesus, se você não tem uma vida de obediência à palavra de Deus. Porque Jesus, tudo que ele falava com autoridade porque ele vivia todas as coisas da lei. Ou seja, Jesus Cristo foi o único homem que esteve aqui na terra que conseguiu obedecer toda a lei de Moisés sem deixar nenhuma mancha, sem ter nenhum defeito. Jesus foi o único homem que conseguiu chegar nesse ponto. Então, irmãos, é interessante a gente entender que uma das coisas que eu vou comentar aqui nesse vídeo é que muitas igrejas, elas desprezam muito no seio das mesmas o ministério de libertação. Mas aí, irmãos, os pastores, lideranças desprezam tanto esse ministério com coisa de demônio. Ah, não, demônio dá lugar. Não. Quem tem que ser exaltado é Jesus Cristo, irmãos. Mas o homem na Bíblia que mais trabalhou com libertação, que veio trabalhar somente com libertação, foi Jesus. Então, eu entendo que o ministério de libertação passa primeiro no você viver a palavra, no você entender a palavra de Deus e no você ensinar a palavra, porque a palavra vai libertar as pessoas. E as orações Jesus também fazia para expulsar os demônios. Então, irmão, Jesus, quando ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, nossas doenças, as doenças sobre o homem, o mal na vida do homem é causado por causa do pecado. Então, você que ainda não serve a Jesus, você está vendo esse vídeo, você é escravo do pecado. Porque a gente só é liberto quando a gente se arrepende dos nossos pecados. Ou seja, só entra no céu quem se arrepende do pecado. Primeiro ponto, a autoridade de Jesus consistia no fato dele viver e dele ser obediente a Deus. Se Jesus tivesse vindo à terra e ele não fosse obediente a Deus, ele não teria autoridade sobre os demônios. Não teria autoridade sobre os espíritos malignos, porque só tem autoridade, isso é até um chavão, muitos falam, quem está debaixo de autoridade. Então, para nós termos autoridade, nós devemos estar debaixo da autoridade de Deus, sob a autoridade de Cristo. Amém? Da nossa liderança também, né, irmãos? A gente pedir a bênção aos nossos líderes,
que Deus estabelece sobre as nossas vidas. Para nós termos autoridade também, nós precisamos da bênção dos nossos líderes, pastores, né, e pessoas que estão sobre as nossas vidas, que nos orientam, que muitas vezes são usadas para Deus para nos orientar. Então, irmãos, a autoridade de Jesus consiste nisso tudo. Então, você que é pastor, você que é líder, você que é da liderança da igreja, se você examina o seu coração, se você realmente está praticando a palavra de Deus da maneira que você deveria praticar. Mas eu não quero falar para você de praticar a palavra de Deus, de obedecer na lei, porque a lei é para a nação de Israel, a lei e os profetas. E o Evangelho de Cristo e a doutrina dos apóstolos são para a igreja de Cristo. Não é para o Israel, é para a igreja cumprir. Então, irmãos, nós temos que ter essa ciência de procurar diante de Deus nos consertar cada dia mais, porque em breve o rei estará voltando. As coisas que estão acontecendo no mundo, o espírito do anticristo está atuando no mundo cada dia mais ferozmente para trazer as coisas que o anticristo quer estabelecer no mundo. Uma delas é o comunismo, que é bem claro. As coisas que o comunismo quer estabelecer está bem em junto com o que o anticristo quer trazer para o mundo. E o espírito, né, do anticristo já está presente sobre a terra. Eu creio que até o anticristo já está até andando por aí, já está até andando entre nós, mas embora a gente não saiba apontar realmente quem é. Mas apontando sobre a autoridade de Jesus. Jesus vivia a palavra, irmãos. Então você quer ter autoridade no seu ministério, você quer ter unção, obedeça a palavra de Deus. Coloque Deus acima de tudo em sua vida. Qualquer decisão sua, coloque Deus nas suas decisões, porque você vai ter autoridade na sua vida. Você não vai ter brechas por inimigo tocar sua vida, atingir sua vida. Eu ia falar sobre autoridade, mas isso é autoridade também. Autoridade, para ter autoridade sobre o império das trevas, você tem que ser obediente. Seja obediente a Deus. Procure fugir do mal, fuja da aparência do mal, para que você consiga fechar as brechas que existem na sua vida. Irmãos, e Deus tem me revelado coisas sobre o mundo espiritual, a exemplo uma delas. Se tem coisas que você sente vontade de fazer, peça a Deus para afastar de você os espíritos malignos que vão te instigar para você praticar o pecado. A exemplo da masturbação, a exemplo da pornografia, a exemplo de vários, de bebida, de uso de drogas, né? Rejeite o pecado na sua vida e peça a Deus força para que você consiga se libertar. Então, obedeça a palavra de Deus. Porque, irmãos, eu falei ontem para uma pessoa que estava conversando sobre Deus com essa pessoa, e eu falei para ele, irmãos, pecador não entra no céu. Se você que acha que Deus é amor, que você com o seu pecado você vai entrar no céu, você não vai entrar no céu. Pecador não entra no céu, irmãos. Só entra no céu o pecador arrependido, que abandonou a prática do pecado. E essa é a palavra desse momento. Eu espero que tenha trago edificação sobre a vida dos irmãos. E obrigado por terem assistido até o final. Que Deus os abençoe no nome de Jesus e com toda sorte de bênção sobre a vida de vocês. Fiquem com Deus e até mais.